Nesse vídeo eu quero te contar como a inteligência artificial está contribuindo para a queda do Bitcoin, até contraintuitivamente, é uma coisa que tende a favorecer o uso de criptoativos, mas nesse momento, com certeza está contribuindo para o movimento de queda acelerada que o Bitcoin passou aí até o dia de, pelo menos até o dia de ontem. Hoje a gente está enfrentando uma recuperação no mercado, no dia que eu gravo esse vídeo, dia 6 de fevereiro. E como esse fenômeno é um fenômeno de curto prazo, naturalmente, como isso se conecta, você vai ouvir muita essa história de que o Bitcoin é uma empresa de tecnologia ou coisa parecida com isso, né, com a Nasdaq, é a mesma coisa que a Nasdaq, os retornos do Bitcoin é a mesma coisa que a Nasdaq, e quero explorar um pouco disso também da minha experiência como investidor que já superou, que já passou mais de uma queda de 50%, queda de até mais de 70% no Bitcoin. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui na Target você vai ver uma visão completamente diferente do que você vai ouvir em outros canais, geralmente até é o oposto do que você escuta em outros lugares, porque aqui a gente utiliza dados proprietários, faz análises próprias e traz para vocês um pouco da nossa experiência também, né, junto com um conjunto de dados que você não vê em outro lugar, porque são consolidados por nós. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para nunca mais perder nada. E bora para mais um conteúdo. A Anthropic é uma empresa americana que é especializada em inteligência artificial, assim como tantas outras. Tem uma corrida tecnológica em andamento, empresas chinesas, várias empresas dos Estados Unidos, entre elas a OpenAI, que é a mais famosa, criadora da primeira versão do ChatGPT, tem a Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e tantas outras em desenvolvimento. E até poucos meses atrás, qual que era a narrativa corrente? O que as pessoas estavam dizendo? Isso aqui é uma bolha, vai explodir a inteligência artificial, você com certeza ouviu isso, e não vai trazer tanto benefício assim, a produtividade não tem como crescer, ninguém sabe quanto vai gerar de produtividade esse tal de inteligência artificial, entre outras coisas que eu também ouvi, e naturalmente os números são bastante convincentes quando a gente compara o quanto essas empresas faturam, sobre quanto elas levantam de capital, quanto elas têm de investimento previsto para os próximos anos, incluindo a OpenAI, parece que é uma empresa que vai quebrar, né, destinada a ser uma bolha realmente. Então, até agora era o que a gente mais escutava. Apesar disso, o movimento de investimento em data centers, em inteligência artificial, só cresceu no período, ignorando praticamente esses avisos até agora. O que aconteceu de diferente nos últimos meses? Tá? A Anthropic, que é uma grande empresa, ela desenvolveu uma inteligência artificial que é capaz, agora hoje acabou até de lançar uma versão nova dessa inteligência, ela é capaz de criar código. Ela substitui o trabalho de programação de uma série de empresas. E com certeza isso já estava gestacionando há algum tempo em grandes empresas. Eu assisti uma entrevista do CEO da Oracle dizendo que eles já não desenvolviam mais software com programadores, assim, que o programador usava o sistema de linguagem ali para desenvolver por eles, né, o sistema, e eles apenas revisavam o código. Eu sou desenvolvedor por profissão, talvez você não saiba disso, minha formação é em ciência da computação, então eu sou programador por mais de 20 anos, ainda gosto de fazer isso, e detesto admitir, mas essa IA programa melhor que eu, ou igual, e certamente muito mais rápido. Então o que é um absurdo. Então, coisas que eu demoraria uma semana para fazer, como um desenvolvedor com 20 anos de profissão, a IA demora minutos, muitas vezes, para fazer. Então, pipeline que a gente tinha aqui de desenvolvimento esperado para 6 meses dentro da Target, eu estou usando o nosso exemplo próprio aqui, a gente espera concluir em 2 meses, agora no lugar de 6 ou até em 1. A quantidade de coisa que dá para fazer é absurda, a nossa produtividade já aumentou muito, claro que isso vai se traduzir em resultado para os nossos clientes ao longo do tempo, mas não só isso, se essa transformação está acontecendo aqui dentro de casa, com certeza está acontecendo em outros lugares do mundo, e é exatamente isso que o mercado financeiro começou a precificar. No nosso caso, imagine que a gente consegue começar a desenvolver as nossas próprias soluções de maneira muito rápida. A gente pode recriar o site, a gente pode criar uma nova plataforma para hospedar relatórios, que é um produto que a gente lançou recentemente, e no lugar de contratar uma plataforma terceira, quem tem que se adaptar a ela, a gente pode criar a nossa própria em poucas semanas, né, utilizando um time pequeno. A gente não vai precisar aumentar tanto o time de programação como a gente tinha planejado. A gente pode utilizar as mesmas pessoas com ganho de produtividade usando IA, simplesmente isso já vai diminuir a empregabilidade no futuro causada pela nossa empresa, que é desse tamanho. Imagine grandes empresas, e esse movimento começou a ser precificado pelo mercado. Nós estamos passando por um momento onde essa semana saiu dados do mercado de trabalho americano mostrando que as demissões aumentaram, as notícias sobre demissões em massa começaram a vir de grandes empresas de tecnologia antes dessa reprecificação começar a acontecer. Então, Microsoft demitindo milhares de pessoas, entre outras empresas também fazendo um processo parecido, assim, demitindo muita gente em massa, e programadores, são pessoas de altíssima qualificação, pessoas que ganham um salário altíssimo em dólar, né? Mesmo lá fora é um profissional muito valorizado, essas empresas agora não precisam de mais tantos programadores para fazer a mesma coisa. E esse movimento que tem afetado a nossa empresa aqui, e que tem afetado empresas muito grandes, trouxe uma seguinte perspectiva. Eu vou trazer um exemplo para vocês e como isso conecta com o Bitcoin. Mas antes de eu te contar, já senta o dedão no like aqui e me ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas que precisam saber o impacto real da inteligência artificial e como isso mudou aí em poucos meses realmente a mecânica
da coisa. A Salesforce, que é uma grande empresa do mundo, que tem um sistema de CRM, não à toa o código de negociação dela na Bolsa Americana é CRM. O CRM é um sistema que as pessoas utilizam para relacionamento com clientes. Ele é Customer Relationship Management. Um nome bonito para um sistema de relacionamento. Você consegue ter histórico de clientes. Então imagine um negócio qualquer que gostaria de ter aí o histórico dos seus clientes, qual que é o melhor contato que a pessoa quer ter, qual foi o histórico de contatos, qual foi os últimos e-mails trocados, quais foram as últimas ligações, as gravações das ligações. Imagina esse processo que é útil para qualquer empresa. Imagina isso para uma empresa muito grande, muito difícil de controlar e de ter processos estabelecidos sem um sistema regulando tudo isso. Então a Salesforce é líder mundial aí desse segmento. Eu já trabalhei numa empresa que implementou o Salesforce, então eu sei dizer para vocês algumas coisas. Uma delas é que esse sistema é extremamente caro, só grandes empresas utilizam. Você não tem como ser uma empresa de pequeno porte contratando a Salesforce, você tem que faturar dezenas de milhões ou centenas de milhões para isso valer a pena. Você tem que não só contratar o sistema, você tem que se adaptar a ele, então você precisa para isso receber uma série de treinamentos. Os treinamentos são caros, tem custo, são caros para você pagar e são caros porque existe um tempo de adaptação dentro da empresa para adequação desses processos. Então assim, não é uma coisa muito fácil de acontecer, tem empresas especializadas nisso que dão tração, né, para que você não tenha que aprender sozinho, mas ainda assim é um processo bastante custoso de modo geral. Aí toda empresa tem esse problema. E um dos problemas aí também está no fato de que o Salesforce não é um sistema adaptado para sua empresa, é um sistema de uso geral e que a sua empresa tem que se adaptar a ele. Agora imagine a mudança que está acontecendo agora. A mesma coisa serve para ferramentas da Microsoft e grandes sistemas da Microsoft. A mudança agora é que com um time pequeno de tecnologia é possível desenvolver as próprias soluções para a empresa em questão de poucos meses. Então as empresas que são clientes da Salesforce podem agora com times pequenos, ou seja, com custo muito menor, sem o custo de implantação, sem o custo de execução, conseguiriam, por exemplo, desenvolver seu próprio CRM a modo realmente personalizado. Então isso teria ganhos de benefícios tremendos, né? E realmente é uma coisa que a gente está conseguindo usar aqui na empresa. Então posso dizer para vocês, isso aqui gera código melhor que programador e mais rápido, isso funciona. Então essa é uma grande mudança do uso da tecnologia de inteligência artificial, como a maior parte das pessoas com certeza ainda usa, né? Como prompt, faz uma pergunta, valida se uma coisa é verdade ou não, pergunta uma coisa sobre a história, faz uma matemática. Não, agora eles conseguem desenvolver sistemas inteiros usando essa IA, tem outras especializadas para vídeos, tem outras especializadas para outras áreas, né? Criação de artes, enfim, a criação de código tem mudado o cenário da empregabilidade, em primeiro lugar, das grandes empresas, porque elas seria bom para a empresa, né? Então ela se torna mais produtiva porque precisa de menos mão de obra, menos custo. Mas por um lado está prejudicando elas porque agora seus clientes podem desenvolver soluções personalizadas sem ter que contratar as grandes empresas. Isso é tão significativo que a CRM, então a Salesforce, teve uma queda na bolsa de mais de 45% nesse período. Atenção aí, porque aí tem uma conexão com o Bitcoin, que teve um drawdown muito parecido. Ontem também caiu bastante a empresa Salesforce enquanto o Bitcoin caía. Isso fez com que muitas pessoas fizessem a seguinte analogia. Claro, né? Logo, o Bitcoin é uma empresa de tecnologia, por isso que ela está sendo vendida da mesma maneira. Então, é muito ruim para as empresas de tecnologia caindo. O Bitcoin vai cair junto sempre. Bitcoin é a mesma coisa que Nasdaq, não é diversificação nenhuma, é só uma empresa de tecnologia. Então, muita gente começou a fazer esse tipo de raciocínio, especialmente na Faria Lima, né? Essa região aí, Wall Street, essa região, é o tipo de conexão rasa, né? Eu quero trazer algumas coisas que realmente estão acontecendo e outras que são diferenças. Qual que é a conexão que existe entre essas coisas? A minha explicação para a sequência de eventos é possível, né? Que uma queda na Salesforce afeta o preço do Bitcoin. Realmente, grandes gestores pensam as coisas em bloco. Então eles olham, isso aqui é tecnologia, isso aqui é mercados emergentes. Exemplo, aqui o Brasil está sendo recompensado porque estrangeiros passaram a investir em mercados emergentes. Então eles vão lá, compram um ETF, um fundo de investimento, que investe em emergentes e parte desse capital é comprado em ações brasileiras, outra em ações mexicanas, ações chilenas. Então ninguém olha muito para o Brasil, o cara vai lá e compra um bloco, né, que é uma coisa mais ou menos uniforme, parecida. Então é possível que muitos gestores ainda enxerguem dessa maneira, porque isso é muito falado. Então as pessoas vão enxergar Bitcoin como tecnologia e quando venderem tecnologia vão vender Bitcoin. Essa é uma possibilidade de conexão prática, né, de por que isso estaria se comportando dessa maneira, já que não tem nada a ver o Salesforce com o Bitcoin em tese. Outra conexão possível e potencialmente verdadeira é simplesmente uma questão de gerenciamento de riscos. Então, o que acontece? Quando você tem uma ação no teu portfólio que cai muito de preço, se você é um investidor normal, você pode olhar assim, essa empresa eu confio nela, eu acredito que ela vai crescer, ela reportou dados bons, né, e pode ser não sei isso tudo, eu vou continuar investindo nela. Agora, um gestor de fundo, o que acontece com ele? Ele é extremamente julgado pela performance anualizada. Então, a coisa que ele não pode
pode correr o risco de terminar o ano com uma performance de menos 30%, menos 40%, menos 50%. E como ele não pode correr esse risco, ele prefere vender a prejuízo as posições dele do que considerar chegar no final do ano com uma performance ruim e do preço do ativo não ter voltado. Para resolver esse problema, as gestoras trabalham com modelos de gestão de risco. E essa gestão de risco, no lugar de ser uma gestão realmente de risco, é uma gestão de volatilidade. Ou seja, se o preço da ação cai, eu preciso vender ela para estancar o meu prejuízo. E quanto mais ela cair, talvez mais eu venda. Faz o contrário do que o investidor normal faria, né? Que é aumentar a posição numa empresa que você acredita enquanto o preço cai. Eles vendem para reduzir a volatilidade e o drawdown, a queda, né, em percentual do portfólio. Então, quanto mais cai o preço, mais vende. Então, isso cria uma pressão vendedora extrema. Então, pode ser que num instante ali, o início da precificação da Salesforce seja de que ela valeria 50% a menos, mas com certeza isso foi exagerado pelo fenômeno de rebalanceamento de carteiras. Então, quem tem Salesforce no portfólio começou a vender a venda da Salesforce e de outros ativos. Às vezes você vende um outro ativo que está performando bem para a sua performance do portfólio não ficar ruim. Então, isso gerou com certeza uma reação em cadeia, porque o próprio índice Nasdaq começou a cair, o índice cai, isso gera efeito em cadeia em todo mundo que investe no índice. Então, o mercado ele é muito conectado, ele tem uma série de reações em cadeia possíveis nesse sentido. Então, tanto o Bitcoin pode ter sido vendido por gestores nesse momento por controle de volatilidade, então quanto mais cai, mais pressão vendedora tem, quanto por essa questão do efeito em cadeia que um determinado ativo tem no portfólio dos gestores. Então eu vou vender uma coisa que está indo bem, porque a outra foi muito mal para equilibrar a minha performance no final do ano. Então esse fenômeno, que tem vários ângulos, né, várias possibilidades de interação em termos de causa e efeito entre a queda de preço do Salesforce e do Bitcoin, então esse fenômeno se auto-impulsiona por conta de uma série de vetores. Dito isso, vamos para a realidade, né? A inteligência artificial é um risco tão significativo assim para a Salesforce? Talvez. Eu não estou empresário do meio, eu tenho um amigo que é empresário, eu podia ter feito uma ligação para ele para conversar sobre o assunto, mas é provável hein, que ainda isso não esteja tão claro na cabeça de todo mundo. É o mercado realmente buscando se antecipar ao que vai acontecer. Então talvez o movimento tenha sido exagerado, talvez não. Eu não sei fazer essa avaliação no caso da Salesforce. Mas no caso do Bitcoin, evidentemente que sim. Então esse impacto é possível que tenha sido um risco existencial para a Salesforce, a criação dessas ferramentas, ou para a própria Microsoft, né? Elas vão perder muita receita no futuro por conta disso? É possível, com certeza isso é possível. É possível que isso substitua o Bitcoin, ou diminua o uso, ou de alguma maneira afete de alguma maneira o Bitcoin? Não. Então você vê que essa é a distinção entre fenômenos que são de natureza temporária e fenômenos que não são. Quando o fundamento de uma empresa muda, então ele piora, aí sim não adianta ficar comprando para baixo, né, achando que vai subir, porque pode ser que não suba. Você tem realmente um fenômeno de queda do fundamento do ativo. No caso do Bitcoin, quando o preço cai muito, então esse movimento que acabou deixando o Bitcoin muito mais barato, ele não afetou o fundamento do Bitcoin de maneira nenhuma. Por essa razão, naturalmente, ele pode voltar a até renovar máximas, sem dúvida, na nossa leitura. Isso vai depender, claro, de uma conjuntura de fatores e não apenas do Bitcoin ter um fundamento crescendo. Mas esse é um fator muito importante. Não houve quebra do fundamento do Bitcoin, talvez tenha tido quebra do fundamento da Salesforce. E essa diferença é fundamental, porque essas distorções elas se corrigem ao longo do tempo. O que quem está fazendo na Target nesse momento? Rebalanceando os portfólios, aproveitando ativos que não caíram de preço para comprar ativos que caíram de preço demais, de forma exagerada, utilizando caixa que os clientes têm no portfólio para fazer compras, sugerindo aportes para quem tem pouca exposição. Então realmente estamos aproveitando o momento para utilizar a força do mercado ao nosso favor. Dito isso, que você tem um valor relevante investido, com certeza está passando por uma dor de barriga e está investindo sozinho, dá uma olhada nos links da descrição e converse com alguém do nosso time aí, porque você precisa saber das informações que são fundamentais sobre o que você está investindo, senão você não aguenta, né? A volatilidade é muito grande, as pessoas desistem. Ontem foi o recorde, né, da história do Bitcoin em prejuízo realizado. Assim, superou a queda de 2022, prejuízo nominal, né? Passaram de 3,2 bilhões de dólares vendidos em prejuízo no mesmo dia. Então, claro que isso envolve, não envolve alavancagem, tá? Tô falando só on-chain, é só o dado on-chain, não envolve alavancagem, não envolve futuros, não envolve, eu tô falando de desistência de posições real, então não estava acontecendo até agora, realmente aconteceu num evento que foi extraordinário em termos de desvio padrão de ocorrência. Se você não tiver informações adequadas, você vai vender depois que o preço caiu, e essa é a única forma garantida de perder dinheiro com esse mercado. O mercado faz vezes 10, triplica,
e você aí, por conta de um período que não foi tão bem, meu Deus, desisto da tese, não aguento mais, né? Porque você não está entendendo direito o que está acontecendo. Então só informações adequadas vão fazer essa ligação, né? Para que você se mantenha com a cabeça em dia. Não só isso, né? Você tem que ter uma exposição adequada do portfólio, você não pode estar extremamente comprado, tem outros elementos aí que a gente vai ajudar você a não cometer erros. Não pode estar alavancado, quem está alavancado ontem com certeza perdeu tudo, né? Eu vi vários casos. Utilizem os links da descrição aí para conversar com o nosso time, porque essas lições aí parecem bobas, mas até que aconteça uma coisa séria, né? Então depois não parece tão bobo assim. Tem um vídeo que vai aparecer aqui na tela, que é um vídeo que eu explico o início dessa queda, então o que movimento aconteceu especulativo nesse início, que ainda não se tratava de desistência de posições. Ontem, realmente, que foi o preço do Bitcoin chegou a bater $60 mil, houve desistência de posições muito relevante, assim, como eu acabei de comentar, historicamente relevante, mas eu vou fazer uma análise mais aprofundada, trazendo gráficos na semana que vem, um vídeo aí fazendo uma geral sobre o que está acontecendo no mercado e a nossa perspectiva. Então, claro que esse fenômeno das empresas de tecnologia tomando porrada afetou o Bitcoin, não foi só isso. Isso aconteceu em cima de um cenário um pouco mais frágil, né? Eu já comentei que a gente está em estágios finais disso e eu pretendo trazer para vocês uma perspectiva um pouquinho mais completa na semana que vem no próximo vídeo. Então, se você quer ficar antenado, já se inscreve no canal aí para não perder nenhum vídeo.